Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar que a DGLab promove para os técnicos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Estamos hoje aqui na última sessão do ciclo de webinars de 2022 e, não obstante todos os webinars que realizámos até hoje, quer a partir de 2020, quer especificamente neste ano, estou certo que vamos acabar aqui, como se costuma dizer, com chave de ouro, com um projeto de uma biblioteca, neste caso a Biblioteca Humana, organizado pelas BLX, na Biblioteca Municipal de Marvila. E naturalmente um tema que tem a ver com aquilo que a DGLab há muito tempo defende. Usamos muitas vezes a expressão para identificar o trabalho das bibliotecas públicas, dizendo que as bibliotecas são pessoas, são feitas para as pessoas, devem servir as necessidades da comunidade que serve e, naturalmente, de que melhor forma de trazer para dentro da biblioteca a sua própria comunidade, os seus utilizadores, e criar, então, uma biblioteca humana. É possível encontrar muita informação sobre o projeto das Bibliotecas Humanas, que começou em 2020, em Copenhaga, na Dinamarca. Mesmo em Portugal, temos diversos casos de projetos de biblioteca humana que foram desenvolvidos, tanto em bibliotecas como noutras instituições, e parece-nos naturalmente, e por isso também é que dirigimos este convite às BLX, a quem eu agradeço a disponibilidade e a presença aqui hoje, na pessoa da Anabela e do Paulo, para nos falar então de como é que uma biblioteca pública e porquê pode e deve organizar uma biblioteca humana. Dizemos também muitas vezes que as bibliotecas são mais do que livros, e sabemos que o livro é efetivamente um objeto muito relacionado e muito presente no contexto das bibliotecas, e por isso também o tema e a designação é bastante feliz, porque podemos ter aqui então a reunião das pessoas, da comunidade que servimos e naturalmente também da expressão e da palavra biblioteca associada também ao objeto que mais facilmente identifica as bibliotecas. Para a nossa apresentação de hoje, temos aqui dois colegas das BLX, a Anabela Caetano, socióloga, técnica superior de Sociologia do município de Lisboa, mediadora e interlocutora do projeto da Biblioteca Humana, na divisão da Rede de Bibliotecas de Lisboa, na Biblioteca Municipal de Marvila. Temos também o Paulo Silva, que é coordenador da Biblioteca Municipal de Marvila, antropólogo e, naturalmente, técnico superior de Antropologia no município de Lisboa. Na internet já encontramos várias referências ao projeto da Biblioteca Humana das BLX, aliás ele foi distinguido em 2018 com um prémio de acesso à cultura também pelo potencial que ele trazia do ponto de vista de inovação social, de interação com a comunidade, de trabalhar aspectos relacionados com a inclusão, com a diversidade, com o respeito pela diferença do outro, e essencialmente por esse trabalho que as bibliotecas de Lisboa no seu todo, mas especificamente a Biblioteca Municipal em Marvila, tem feito de tecer e de formar e de criar o fortalecimento do tecido social, fazendo um trabalho de cariz social também, mas de proximidade associado às comunidades que serve. Agradecer naturalmente aos colegas que nesta última sessão de 2020 dos webinars da RNBP, por um lado se inscreveram, por outro lado reservaram esta tarde para estar aqui connosco e aprendermos mais e podermos ser também mais criativos na forma como desenvolvemos projetos nas nossas bibliotecas e, quem sabe, a partir desta apresentação e desta experiência das BLX, vermos emergir nas bibliotecas públicas em Portugal mais projetos de inclusão, mais projetos de interação e de articulação com a comunidade, já que este é um modelo que está devidamente testado, como eu já referi, tem diferentes formatos e já foi implementado em diferentes contextos, mas que claramente é uma ótima forma de a biblioteca se envolver e de estabelecer relações com a comunidade. Uma palavra, mais uma vez, de agradecimento ao Paulo Silva e à Anabela Caetano por estarem aqui esta tarde connosco para partilharem a experiência, então, da Biblioteca Humana organizada pelas BLX, na Biblioteca de Marvila, e, naturalmente, com este mote, que é o mote do projeto original dinamarquês, de não julgar o livro pela capa. Anabela e Paulo, obrigado por estarem aqui connosco hoje. Eu estarei deste lado a assistir com toda a atenção. Os colegas, como sabem, podem colocar as vossas questões através do chat e, naturalmente, podem escrevendo à medida que Paulo e a Anabela farão a apresentação. Eu vou depois registando aqui as questões que surgirem, ou então podem aguardar pelo final da apresentação para colocarem as vossas questões, que, como sabem, só é possível através do chat. Pedir-vos também que no final não se esqueçam de preencher o questionário de avaliação, já que nos permite ter o vosso feedback sobre aquilo que ouviram aqui hoje e, naturalmente, ideias e sugestões para novos webinars, já que em breve apresentaremos então a calendarização de 2023. Um momento também de publicidade institucional para relembrar a todos os colegas que estão aqui hoje presentes que os webinars estão todos gravados e disponíveis no nosso canal do YouTube,
eles são naturalmente uma ferramenta importante para quem não consegue ou não teve a oportunidade de estar ao vivo, em tempo real, a assistir a todos os webinars, possam fazê-lo mais tarde. Partilhem naturalmente essas gravações com as vossas equipas, organizem também momentos de formação interna em que podem naturalmente visualizar estas gravações em grupo, naturalmente que isso suscite discussão, reflexão, essencialmente inovação e melhoria dos serviços das bibliotecas. Paulo e Anabela, quando quiserem começar, neste caso não é o palco, o espaço é vosso. A agradecer a vossa presença mais uma vez. Qualquer dificuldade ou qualquer questão, eu estarei deste lado. Obrigado, até já. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, espero que me ouçam. Eu falo normalmente muito baixo. Tenho um tom de voz para baixo. Pronto, esta apresentação é partilhada entre mim e a Anabela. Como não nos encontramos no mesmo espaço físico, aliás, bem distantes, eh, eh, eu vou sempre aqui dando algumas indicações para a Anabela ir partilhando a tela e ir avançando a apresentação. Ora, nós dividimos esta apresentação em duas partes. Esta primeira parte que eu irei falar é, sobretudo, posicionar o próprio projeto Biblioteca Humana num trabalho mais vasto que é feito na Biblioteca de Marvila, porque, obviamente, o projeto não é um mero acaso, faz parte de um todo e de um trabalho que nós, desde 2016, quando a biblioteca foi inaugurada, temos vindo a aprofundar obviamente, a questionar até os seus resultados e também a melhorar naquilo que pretendemos ter na biblioteca e naquele equipamento cultural. E depois uma segunda parte em que a Anabela, concretamente e de forma mais objetiva e clara, falará do projeto Biblioteca Humana propriamente dito. Mas para nós era importante realmente ficar esta ideia de que o projeto não é um mero acaso, é realmente fruto quer de uma reflexão de equipa, quer de um percurso que nós queremos continuar a desenhar na Biblioteca de Marvila enquanto equipamento cultural que trabalha não só as pessoas que habitam na freguesia de Marvila, mas que tem que pensar em toda a cidade de Lisboa. Então, e começando pelo princípio das coisas, a Biblioteca de Marvila faz parte da rede de bibliotecas de Lisboa, que tem, neste momento é constituída por 18 bibliotecas, 12 das quais de gestão municipal, entre as mesmas a própria Biblioteca de Marvila. Ela nasce, a partir de um conceito e de um novo olhar sobre as bibliotecas, com o desenho em 2011 e a aprovação em 2011 do Plano Estratégico, o Programa Estratégico Biblioteca 21, em que se desenham para a cidade de Lisboa um conjunto de bibliotecas, dividindo-as em dois grandes grupos, as bibliotecas âncoras e as bibliotecas de bairro. A Biblioteca de Marvila é uma das bibliotecas âncora, as outras duas são a Biblioteca Palácio das Galveias e a Biblioteca de Alcântara. A de Marvila é a primeira biblioteca a ser construída de raiz como a Biblioteca âncora. Isto supõe um trabalho um pouco, digamos, um outro tipo de trabalho como biblioteca âncora, uma vez que, para além de pensar, da biblioteca ter esta obrigação de pensar os leitores e as pessoas que habitam mais próximas, tem que pensar também em como se relaciona com a cidade de Lisboa, bem como promover encontros, digamos, entre as populações, neste caso das freguesias de Marvila e Beato, com as restantes pessoas. Ora, a Biblioteca de Marvila fez exatamente há uma semana, a 27 de novembro, fez 6 anos, e desde o início a equipa da biblioteca, quer pela localização geográfica em que a biblioteca está, a biblioteca está, digamos, ancorada entre um conjunto de bairros de habitação municipal, os que antigamente se chamavam bairros sociais. Por outro lado, uma situação geográfica
que também não facilita a ida das pessoas à biblioteca por causa da rede de transportes, quer viárias, quer ferroviária, é realmente limitada, não é das mais vastas da cidade. E por outro lado também, podia passar o diapositivo à frente, Anabela, o outro, o seguinte, acho que é o seguinte, exatamente. E por outro lado, também numa freguesia onde assistimos a um conjunto de variáveis que não facilitam o trabalho no equipamento cultural, mas na verdade criam desafios, nomeadamente, como eu vos disse, de habitação social, um alto abandono escolar, uma taxa de analfabetismo muito alta, é a freguesia, aliás, da cidade de Lisboa, com a maior taxa de analfabetismo, ronda praticamente os 25%, o que é bastante, uma alta taxa de desemprego e de precariedade, pais adolescentes, isto, digamos, era o panorama que se encontrou nos anos entre 2015 e 2016, e que ainda se mantém em grande parte. E isto criou, pode voltar ao anterior agora, Anabela, por favor. E isto criou, obrigado. E isto realmente criou-nos desafios. Isto é mais ou menos umas imagens do que temos à volta da biblioteca. Criou-nos desafio. Logo antes da abertura da biblioteca, antes da sua inauguração, achámos que era extremamente importante uma população que não tinha, digamos, hábitos de frequência de equipamentos culturais, incluindo de bibliotecas, e achámos que era importante as pessoas que habitam na proximidade da biblioteca, que são 4 ou 5 bairros, Marquês da Branta, Alfinetes, Condado, Marvila Velha, e estou-me a esquecer de outro, mas eu não me lembrar. E Chalé, e o bairro de Chalé. Os bairros mais próximos da biblioteca, que as pessoas, mesmo antes da sua inauguração, conhecessem a biblioteca. E logo no verão de 2016, antes da sua inauguração, organizámos um conjunto de atividades por forma a que as pessoas se apropriassem do edifício, do espaço edificado, e que realmente não tivessem, quando assim que a biblioteca fosse aberta, não tivessem qualquer receio de entrar, de estar e de usufruir daquele equipamento cultural. E esse desafio foi muito importante porque permitiu-nos a nós, que também não estávamos familiarizados com o próprio território, excetuando uma das nossas técnicas, que nasceu no antigo bairro chinês e que vive ainda na freguesia de Marvila, e logo de início colocou-nos perante esta situação, como atuar, como construir biblioteca e como construir arte e cultura num espaço geográfico onde realmente as pessoas, mesmo quando se deslocavam à cidade, a outros pontos da cidade, referiam sempre que iam a Lisboa, e que realmente sentiam-se um pouco à parte. Ora, pareceu-nos logo desde o início que a forma mais interessante de construir esta construir agora estou a bloquear, que a forma mais interessante de construir este equipamento e de promover a vinda das pessoas, bem como o usufruto do equipamento, seria as próprias pessoas fazerem parte da biblioteca. E fazer parte, o que é isto? É não só serem meramente utilizadores, mas construírem a própria utilização da biblioteca, ou seja, ajudarem-nos e trabalharem connosco, quer em atividades artísticas e culturais, quer até nos regulamentos que a biblioteca tem vindo a estabelecer, ou nas normas de uso do equipamento, quer também facilitando a relação com o todo, digamos. O que é que isso quer dizer? Começámos a construir um conjunto de atividades, entre as quais a Biblioteca Humana, onde os próprios moradores eram parte ativa, não se limitavam a ser participantes. Atividades, pode passar agora duas à frente, penso que é duas à frente. Outra, exatamente. Tenho isto mesmo bem memorizado.
atividade, aqui são alguns exemplos de atividades que realmente promovem aquilo que poderíamos chamar de arte ou de cultura ou comunitária, digamos, para pôr um nome. Na verdade, nós não somos particulares fãs de nomear as coisas, mas no fundo estamos a falar de um conjunto de atividades que a biblioteca tem vindo a organizar, onde desafiamos profissionais da arte, das diferentes artes, a trabalharem com os moradores e a pensar o território de Marvila, apresentando depois esses resultados em diferentes formas artísticas, que podem ir desde videojogos, como é o caso do Bibliogamers, a situações mais performativas, como nos Dias de Marvila, ou então no Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia, o Contacto. Este tem sido o desafio. Obviamente, não podemos dizer sempre que as coisas correram sempre bem, não. O Eurogamers é um exemplo claro de um projeto que teve os seus problemas em 2017, mas permitiu-nos conhecer melhor a indústria e a produção de videojogos, e também conseguiu-nos fazer perceber melhor que papel poderá ter um equipamento cultural como uma biblioteca nesta situação concreta que são os videojogos, que é um produto às vezes tão mal amado nas bibliotecas públicas. E obviamente o nosso papel não passa por transformar a biblioteca num salão de videojogos, mas passa por usar essa componente e essa arte e essa atividade cultural, expondo diferentes situações, como pode ser debater a inteligência artificial, etc., etc., como os Dias de Marvila ou como o Festival Literário Contacto. E este tem sido um processo de reflexão constante que a equipa vai fazendo, mas, sobretudo, aquilo que eu aqui quero deixar é que a Biblioteca Humana nasce em 2017, finais de 2017 e inícios de 2018, na Biblioteca de Marvila. Obviamente o projeto é um projeto dinamarquês, porque temos feito todo este processo de reflexão: que equipamento cultural queremos ter, porque a Biblioteca de Marvila, obviamente, pelo facto de ter um auditório, ter uma série de conjunto de salas, tornou-se muito mais do que um simples espaço onde se vai buscar ou entregar livros. Realmente damos e cada vez mais tentamos dar a importância que a leitura tem, mas também usamos o próprio objeto de livro ou o acto de ler como mais um elemento, até noutras atividades, como nos Dias de Marvila. Tivemos uma, uma sessão de escrita de contos de terror durante os Dias de Marvila, num palácio que é o Palácio da Mitra, que pertence à Câmara de Lisboa, ou como no Bibliogamers, tínhamos oficinas de escrita criativa, obviamente escrita criativa para videojogos, mas não deixava de ser escrita criativa, e o Festival Literário, enfim, pelo próprio nome já o diz. E este tem sido o nosso percurso. Por um lado, um percurso de encontrar sempre e desenhar cada vez mais atividades onde a população da freguesia de Marvila é chamada não só a assistir, mas a participar de forma muito ativa. E quando digo de forma ativa, é mesmo ir para o palco. No caso, estes desafios são lançados, ir para o palco, descrever. Ainda há pouco tempo, agora no aniversário, tivemos o aniversário, foi comemorado com um espetáculo de fados, mas durante 3 sábados houve uma oficina de escrita de letras para fados, e esses fados depois foram cantados no próprio espetáculo no domingo. E nessa oficina, obviamente, são desafiados os moradores não só de Marvila, mas da cidade em geral, mas a maioria eram de Marvila. E isto é algo que cada vez estamos a construir mais. E obviamente, as questões que a Biblioteca Humana nos trazia quando conhecemos o projeto eram para nós muito importantes, também, muito importantes, porque
acho que o equipamento hoje em dia tem que assumir determinadas posições. E logo desde o início, a equipa da Biblioteca de Marvila, em janeiro de 2017, desenhou um programa estratégico em que tinha quatro grandes eixos. E um deles realmente era a promoção da cidadania e o combate à discriminação social. Era um dos nossos eixos que queríamos trabalhar nos anos seguintes. E este projeto, obviamente, nasce enquadrado, nasce em Marvila, objetivamente, em Lisboa, enquadrado neste eixo. Por outro lado, o próprio projeto em si permitia-nos promover este combate à discriminação de uma forma mais lata, não só na freguesia de Marvila, mas em toda a cidade, porque já organizámos sessões da Biblioteca Humana no Teatro Maria Matos em 2017, na ILGA, na Associação ILGA, na Biblioteca Palácio de Alveias e também na Biblioteca de Alcântara. Se não estou, mas a Anabela depois pode-se recordar de algum sítio que eu esteja-me a esquecer, além de, obviamente, na Biblioteca de Marvila, também na própria biblioteca, porque com esse projeto, no fundo, queremos transmitir a mensagem de que a Biblioteca de Marvila é um equipamento, que realmente é um equipamento que assume uma posição concreta quanto a estas questões, onde para nós nenhuma discriminação é positiva. Todas as discriminações têm um lado, são negativas e realmente achamos que este projeto, por aquilo que a Anabela depois irá descrever, tinha muito a ver com a nossa forma de estar e promover a arte e cultura. Aliás, e tem sido, e através deste projeto temos vindo a conhecer pessoas maravilhosas que se oferecem como livros e com as quais até temos vindo a desenvolver todo um outro trabalho, nomeadamente também posicionando neste momento a biblioteca e o seu auditório como um espaço onde os artistas, eu nunca sei como dizer com deficiência ou deficientes, nunca sei como colocar a palavra, mas digamos, possam ter um espaço de trabalho e de apresentação das suas obras. E uma vez mais, sempre também os desafiando a não se limitarem a trabalhar com outros artistas profissionais, mas também a trabalharem com pessoas não profissionais, como foi o caso da coreógrafa Diana Niepce, que no seu primeiro trabalho que fez connosco, trabalhou com as pessoas internas da Casa de São Vicente, que é uma instituição de particular solidariedade social existente em Marvila, muito próximo da biblioteca, e que trabalha com pessoas com problemas mentais. E o primeiro grande projeto que desenvolvemos com a Diana foi realmente todo um projeto de dança que incluía desde formação até ao próprio espetáculo, em que os utentes da Casa de São Vicente realmente pronto, trabalharam com a Diana e apresentaram depois o espetáculo no auditório da Biblioteca de Marvila. E conhecemos a Diana através da Biblioteca Humana, que foi um dos nossos livros desde o início. Eu, sobretudo, queria por agora dizer isto, porque para nós é extremamente importante esta relação da biblioteca com os moradores. Dizer-vos ainda que estamos numa fase, após 5 anos, em que estamos novamente a refletir, aliás, 6 anos, mas tivemos 2 anos de Covid, em que estamos a refletir, em que estamos a desenhar um novo plano de ação para os próximos 5 anos, em que sentimos que queremos das pessoas que habitam Marvila, mas não só, mas até na cidade, ainda mais do que meramente serem já só atores, queremos também que ajudem a construir a própria biblioteca e daí isto é uma reflexão que temos feito a partir de um projeto que tivemos, que foi o projeto Visionários, em que um grupo de 10 pessoas durante
pronto, o projeto Visionários é renovado cada ano, digamos, as pessoas podem ser as mesmas ou serem diferentes ou acrescentarem-se pessoas de ano para ano, mas no fundo andam durante um ano a aprender o que é ser programador artístico e cultural no equipamento e depois, em novembro de cada ano, programam a Semana Europeia do Espectador na Biblioteca de Marvila. São eles que estabelecem toda a programação e acompanham essa mesma programação. E juntamente com isto tivemos, aí sim com os moradores, já somente com os moradores da freguesia de Marvila e dos 4 bairros mais próximos, tivemos um outro projeto que decorreu, ou tem vindo a decorrer, que é o Felizmente Há Lugar, em que no fundo é uma organização dos moradores com o apoio da biblioteca e de outras instituições, sobretudo aqui da biblioteca, uma organização de um evento artístico e cultural na freguesia, em que os moradores, no fundo, são, eu não sei como explicar isto, são coadjuvados ou co-orientados pela biblioteca, como podem organizar este evento, mas são eles que organizam, que fazem depois a bilheteira, que acompanham todo o momento. E queremos aprofundar cada vez mais esta relação de os próprios moradores ajudarem a construir cada vez mais aquele equipamento cultural, obviamente sempre em diálogo connosco, não é? Também nós também queremos estar presentes nesse diálogo, obviamente, mas construindo cada vez mais este diálogo com os moradores e um diálogo não significa necessariamente programarmos ou termos na biblioteca as atividades que em primeira mão as pessoas consideram que é aquilo que querem, mas o diálogo é exatamente dizermos qual é a nossa posição enquanto equipamento cultural, os moradores também dizerem aquilo que gostariam de ver e tentarmos aí chegarmos a um consenso depois na construção do nosso plano de atividades. Ele cada vez mais está a construir desta forma, esperamos que o futuro seja cada vez mais o equipamento da Biblioteca de Marvila ser um equipamento partilhado a vários níveis com os moradores da freguesia de Marvila, mas e também da cidade de Lisboa. Passo agora a palavra à Anabela, depois estarei disponível para continuar, se quiserem, porque temos outras atividades neste sentido e, sobretudo, a organização cada vez mais de grupos de discussão. Vamos organizar agora um grupo de discussão com várias associações e com vários moradores que se quiseram juntar a nós para, e também alguns jovens e adolescentes, para desenharmos que tipo de equipamento é a Biblioteca de Marvila para uma faixa etária muito concreta, que é a dos adolescentes. Que tipo de atividades pode ter, como é que essas atividades podem ser organizadas, qual o papel dos adolescentes nessa atividade, qual o nosso papel enquanto equipamento e qual o papel dos pais, dos adolescentes e dos moradores em geral. E isto decidimos que era uma discussão que queríamos fazer não meramente entre a equipa da biblioteca, que também a fazemos, mas também com moradores, associações locais e com os próprios adolescentes que se juntaram a nós. É um percurso que estamos a estabelecer e a aprofundar cada vez mais. Tem as suas partes positivas, nós achamos que a maioria delas são positivas, mas também tem as suas exigências e as suas dificuldades. Passo agora a palavra à minha colega Anabela Caetano, que apresentará concretamente o projeto Biblioteca Humana. Muito obrigado por me ouvirem. Boa tarde a todos e a todas. Chamo-me Anabela Caetano, tenho 1,53 m, 53 anos, tenho cabelo castanho e o que acabaram de ouvir, obviamente, é uma descrição, porque esta conversa vai ser gravada e quaisquer pessoas que estejam interessadas no projeto, quer vejam, quer não, poderão ter a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor. Queria agradecer ao Bruno e à Sandra da DG Labs por este convite e também agradecer ao Paulo, à Rita, Ricardo e ao Pedro Torres, porque amanhã eu e o Paulo vamos com a nossa chefe de divisão a Guimarães receber um prémio que é deles, os três. Eu só entrei depois no projeto. Esse prémio é para o projeto Biblioteca Humana,
que eles trouxeram da Dinamarca para Portugal. O projeto nasceu em Copenhague em 2000. Em Portugal estreou-se connosco em Marvila e já percorreu um bocadinho a cidade, como o Paulo teve a oportunidade de vos dizer. Aqui em Marvila, o espaço que estão a ver no layout da apresentação diz respeito a uma das sessões e estão presentes alguns dos nossos livros. Neste caso, na sala em cima, com os sofazinhos azuis, é o espaço mais resguardado, e no outro, o sítio onde as pessoas se inscrevem e depois fazem a leitura dos nossos livros. O que é a biblioteca humana? Nós estamos a falar naquilo que é a corrente de pensamento e de estética e de ética dos seres humanos. Tal como em tudo o resto da história, nós funcionamos por avanços e recuos. E naquilo que é o respeito pelo outro, a tolerância pelo outro, o quebrar barreiras de preconceito, não queremos que haja recuos, queremos muito que conseguir avançar todos neste novo século, no sentido de perceber que há muito mais do que só o preto e o branco, há muitas nuances de cor e há muitas pessoas diferentes. Somos todos diferentes uns dos outros, com muito gosto. E estes nossos livros são pessoas de uma generosidade extraordinária, porque são voluntários e que fazem questão de partilhar alguns episódios das suas vidas, que estão muito bem resolvidos, com pessoas que têm questões para colocar, que têm dúvidas que querem ver esclarecidas. Dúvidas em relação a quê? Em relação às diferenças. Seja a pessoa obesa, seja um imigrante ilegal, seja transexual, seja com uma dependência de mobilidade, enfim, seja qual for a nuance que faz de nós diferentes, estas pessoas estão aqui para ajudar a esclarecer dúvidas e a esclarecer questões relativamente a essa diferença. Nós respeitamos na íntegra a metodologia que a Dinamarca nos impôs, porque este projeto tem um layout específico, uma imagem de marca e tem regras, tem uma metodologia muito própria. Em todos estes passos que estão a ver aqui, que é solicitar um cartão da biblioteca exatamente como fazemos para quaisquer outros livros, escolher um livro do catálogo que está disponível, ter uma conversa e depois dar-nos o feedback dessa conversa. A única coisa é que nós não respeitámos as regras da Dinamarca, como bons portugueses que somos, foi o espaço inicial de conversa entre livro e leitor pressupunha 10 minutos. Para nós, latinos, 10 minutos não chega nem para as apresentações iniciais. E, portanto, pedimos mais tempo e ficámos com cerca de 20 minutos para cada conversa. O que já foi uma grande simpatia por parte dos dinamarqueses e para nós muito útil para garantir que a comunicação se faz sem entropias de maior. Os nossos catálogos, eu não gosto muito dos rótulos, mas têm que ser diferenciados de alguma maneira e, portanto, têm todo um conjunto de temáticas diferentes. A capa do início desta apresentação é deste rapaz bonito, que é o Ricardo, e que é um empresário, tem a sua própria loja de tatuagens e, enfim, é também nascido e criado nesta zona da cidade, em Marvila. Mais uma vez, graças à generosidade destas pessoas, é possível ajudar a derrubar preconceitos, estereótipos, enfim, todo o resto de terminologias que possam imaginar. Aqui temos mais 2 livros bastante importantes. A pessoa da direita é uma das minhas pessoas favoritas, porque é uma miúda absolutamente brilhante, que está ainda um bocadinho cerceada num processo de transição, e a pessoa da esquerda, entretanto, também já emagreceu imenso. Todas estas pessoas vêm disponibilizar-nos não só o seu tempo, porque isto é uma coisa muito mais íntima do que isso. Eles estão disponíveis para que nós coloquemos até perguntas incómodas. É claro que há limites, há perguntas que não são de todo em todo bem-vindas, porque têm em si o seu quê de desrespeito, e a essas ninguém é obrigado a responder. Mas, de um modo geral, o que acontece é a pessoa olha para o livro que escolheu e daquela temática que lhe suscitou interesse por algum motivo, normalmente é porque há questões que quer ver resolvidas na sua cabeça, e as questões vêm neste sentido. É mesmo um sentido de esclarecimento, de lançarmos luz neste caminho que todos temos que fazer.
Esta metodologia de combate ao preconceito e à discriminação é mesmo muito eficaz, porque nós estamos basicamente a ajudar a moldar e a melhorar a forma como olhamos para o outro. E isso só se faz caso a caso, pessoa a pessoa. Daí que este programa recusa terminantemente o rótulo impactante de ser para as massas, para a comunicação social. Antes, pelo contrário, queremos que seja discreto, não queremos, como diz o Paulo Silva muito bem, um freak show, nunca quisemos, e, portanto, é discreto, é livre leitor e é nesta interação estrita e íntima, porque nós estamos a uma distância suficiente para não ouvir sequer a conversa entre ambos, estamos a criar essas pontes entre pessoas onde elas não existiam e a fortalecer as pontes que já existiam de alguma maneira. Nós todos tivemos alguma capacitação, se quiserem colocar a coisa desse modo, e vamos acompanhando o projeto que vai seguindo o seu caminho naturalmente. Nós neste momento já temos mais solicitações do que aquelas que temos capacidade para responder, por uma razão muito simples, porque existem milhentas atividades, como dizia o Paulo, de interação com as populações, porque aquilo que acontece nesta biblioteca, seja de programação, seja de iniciativas de acolhimentos nos nossos espaços, passa muitas vezes por processos verdadeiramente participativos, em que nós podemos ter um programa de ação inicial, mas depois vai sofrer alterações quando recebe o input de elementos da comunidade, instituições, etc., que colaboram connosco. E neste sentido, também a Biblioteca Humana não vai sofrendo alterações na sua metodologia, porque essa é geral ao programa que está espalhado por 70 cidades no mundo inteiro. Aos nossos livros, que são de vários pontos do país, eu só tenho que agradecer, sem os identificar neste momento, por questões de respeito para com eles. E queremos que continue a ser, e para quem ainda não assistiu, faça o favor de se inscrever nas nossas atividades para que receba a divulgação da próxima edição, que a esta distância ainda não sabemos quando é que vai acontecer, porque isso depende da nossa capacidade para termos um espaço para acolher, mas acima de tudo da capacidade dos nossos voluntários para nesse dia se deslocarem até aqui ou até outro ponto da cidade para estarem sentados, disponíveis para estas conversas. Ora bem, também há uma outra questão que eu não referi, que é a questão da segurança. É muito importante que quem dá e recebe esta comunicação se sinta seguro para o fazer. Não há intermissões, não há ninguém a agir de forma perturbadora para com a nossa curiosidade ou para com o esclarecimento que vem a partir dos nossos livros humanos. Nós, como o Paulo disse, fazemos parte de uma visão, de uma perspectiva de futuro para as bibliotecas, que se enquadra também ela nesta Agenda 2030 das Nações Unidas. E vamos continuar esta senda cada vez mais de mangas arregaçadas e com entusiasmo, porque no início não víamos os resultados, agora já começamos a ver, portanto mais motivos temos para querer continuar, de modo a diminuir todas as barreiras sociais, culturais, intelectuais que existem, não só no acesso à cultura, mas também no olhar que fazemos do outro, das suas diferenças. Quero agradecer a todas as pessoas que têm estado a ouvir-nos. Quero também agradecer a quem vai assistir à gravação no futuro próximo. E a todos deixo o convite. Inscrevam-se, por favor, pelo bib.marvila.pt. Este endereço de e-mail serve para receberem as nossas divulgações e ficarem a saber quando acontece a Biblioteca Humana e venham assistir a uma destas sessões, porque aí quaisquer dúvidas e quaisquer questões vão ficar esclarecidas seguramente. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Anabela. Obrigado, Paulo. Acho que ficámos todos ainda mais entusiasmados
com a implementação do projeto e com o trabalho que a Biblioteca de Marvila tem feito com a comunidade e para a comunidade, que acho que também é sempre uma dualidade importante de garantir nesta relação. Obrigado aos dois por esta apresentação. Passamos agora para a fase habitual das questões, enquanto naturalmente os colegas vão colocando as suas perguntas e, como já sabem habitualmente, não tem que ser, podem ser questões relacionadas, às vezes não com a forma de implementação do projeto ou o que é, mas aquelas perguntas às vezes temos mais receio de colocar o que é que correu menos bem, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, e temos já aqui uma pergunta da Patrícia, que enquanto os colegas vão naturalmente pensando nas suas, foi um dos aspectos que a Anabela referiu há pouco, que é naturalmente que esta questão da biblioteca humana tem aqui um lado de exposição individual, não é? Por parte destes livros que podem ser requisitados. E disse um aspecto que eu achei extremamente importante e que deve ser sempre tido em conta, não só porque é uma indicação do próprio projeto original, como é uma questão também de cordialidade e de educação para estas pessoas com uma generosidade imensa, querem partilhar a sua experiência com os outros. Mas aqui a Patrícia Freitas pergunta-nos que nesta mediação que é feita entre o leitor e o livro, como é que podemos de alguma forma controlar ou evitar, muitas vezes que podem ser propositadas ou não, alguma falta de respeito, alguma indelicadeza, algumas perguntas menos simpáticas ou indesejadas ou grosseiras, alguma metodologia que possam partilhar connosco de que nesta mediação entre este livro e este leitor possamos ter em conta estes cuidados. Não sei se o Paulo, que está no projeto desde o início, quer responder. Eu tenho muito gosto dizer algumas coisas. Diga-me. É assim, não há propriamente uma mediação na conversa entre o leitor e o livro, não é? A conversa é, digamos, um frente a frente. Isso sim, quando o leitor faz a seleção do livro ou dos livros que quer ler, ou que quer. Pronto, temos que aqui sempre ver que isto é uma metáfora, não é? O livro e o leitor. Que há sim um conjunto de obrigações e deveres que o leitor tem que ter e que ele lê e que tem que, no fundo, respeitar. Também dizer que qualquer livro tem o direito, em qualquer momento, de terminar a conversa. Se achar que alguma questão que foi colocada pelo leitor, algum comportamento do leitor, digamos, o magoou ou acha que deve terminar antes, pronto. É um direito do livro, ou seja, é lido ao leitor, é lido, neste caso, é mostrado ao leitor os deveres que tem e os direitos do livro, para que o leitor perceba que vai conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto e que realmente há uma generosidade enorme dessa pessoa para falar daquele assunto e não para falar, digamos, de coisas menos convenientes que possa o leitor de repente ter na sua mente, digamos. Nós até ao momento, nas várias sessões que fizemos, felizmente, não tivemos qualquer situação complicada. Pode acontecer, e se calhar, quando acontecer a primeira vez, poderemos também ajudar-vos melhor, se calhar, nessa resposta. Felizmente não aconteceu. As pessoas têm tido para com os livros uma enorme capacidade de não entrar em conversas que não digam respeito àquele tema concreto, não é? Digamos, para o qual o livro está disponível para falar, e também não tivemos da parte dos livros nenhuma questão, porque normalmente no fim de cada sessão é passado um questionário que era aos leitores e é feita uma reunião de avaliação, uma conversa de avaliação com os livros, para percebermos se houve alguma situação em que nós tenhamos que melhorar ou prevenir numa sessão seguinte, não é? Felizmente isso não tem acontecido, mas como vos disse, há realmente digamos, umas normas que diz quais são os deveres do leitor e os direitos do livro também. Não sei se a Anabela quer acrescentar alguma coisa. Só que a conversa que nós temos no fim das sessões responde a um questionário pré-definido. Mais uma vez, são regras bastante bem delineadas e que estão já consagradas na origem do projeto. E, efetivamente, aquilo que o Paulo disse tem sido completamente cumprido, sendo que, em alguns casos, no início, antes do começo das conversas destes livros com estes leitores,
ou já aconteceu uma ou duas vezes, uma delas nas Galveias. Tivemos que explicar às pessoas que não poderiam gravar a conversa, que não poderiam, que haveria um limite àquilo que era razoável ser perguntado, que era sempre tudo num registro de absoluto respeito, porque há pessoas às vezes que têm curiosidades que, enfim, que vão para além das fronteiras. Obrigado, Anabela. Sim, este lado mais delicado depois da relação entre o livro e o leitor, que tal como quando é o livro tradicional em papel, não é? Aqui nós não conseguimos ter esse controle também no processo de mediação, mas é naturalmente importante que é quando da montagem de um projeto com estas características se alertem as pessoas, que são pessoas também que elas vão estar a ler, não é? Que estes livros são pessoas também, e que ter naturalmente aqui os cuidados normais que a educação e a cordialidade trazem. Uma das outras das perguntas que temos aqui também da nossa colega Fátima Bento, que é também uma pergunta transversal a outros projetos de envolvimento direto com a comunidade, ou em que queremos ir buscar algum tipo de apoio externo, é como é que chegam aos voluntários, como é que chegam a estes parceiros que trabalham com vocês aqui no projeto da Biblioteca Humana. É assim, no início, obviamente recorremos a algumas associações, quer locais ou de âmbito nacional, como a ILGA, etc., para encontrar algumas pessoas. Outras realmente foram voluntárias. É importante esclarecer que um livro só é livro, neste caso a Biblioteca Humana, após ele próprio também passar aqui por um processo de avaliação, porque é importante que para a pessoa que faz livro estas sessões não sejam uma espécie de sessões de terapia, porque não é essa a finalidade. Nomeadamente, a pessoa, antes de ser livro, pronto, preenche, quem se ofereça como livro, preenche uma ficha e depois tem algumas conversas com psicólogos para realmente despistar aqui, porque obviamente estamos a falar de pessoas que passaram, todos nós, em algum momento da vida, se calhar já fomos discriminados, ou muitos de nós, pronto, por uma razão ou por outra, provavelmente já sentimos na pele, às vezes de forma, digamos, mais ardente, outras vezes de forma menos ardente, mas todos nós, de alguma forma ou de outra, já provavelmente sentimos na pele alguma discriminação. Mas isto estamos a falar de pessoas que sentiram, se calhar, digamos, de forma um pouco mais dura, um processo discriminatório, não é? E é importante que a pessoa, quando se disponibiliza para falar desse processo, falar de como resolveu a situação, etc., etc., esteja confortável e resolvida, digamos, de alguma forma. E por isso, além de se inscrever como voluntária, tem que ainda ter um conjunto de entrevistas, não são de seleção, obviamente, mas de despistagem aqui, em certa medida, para que realmente saiba controlar depois essa conversa a quando estiver a ser confrontada com perguntas e com questões e saiba também terminar, tenha coragem para dizer se caso a conversa não esteja a correr conforme os parâmetros que queremos, o livro tenha realmente a capacidade de dizer, olha, já não quero continuar, paramos por aqui, e por isso é muito importante que seja alguém que esteja confortável consigo, que esteja bem, e este é o processo. Inicialmente, sim, recorremos um pouco a associações, atualmente não, atualmente desde há algum tempo já há pessoas, na Gala aliás está neste momento com um processo de uma pessoa que quer ser livre, já há pessoas pronto, conhecem o projeto, vão conhecendo e procuram-nos também para serem livres. E este é normalmente o procedimento para ser livre, não basta uma inscrição, não é imediato, digamos também. Obrigado, Paulo. Anabela, não sei se quer acrescentar alguma sim, coisa. claro, desculpa, Anabela, sim. Ora, é essa, tranquilo. Normalmente, esta avaliação psicológica é de uma fase inicial e é o momento mais importante pela questão que o Paulo referiu muito bem. As pessoas têm que estar muito bem resolvidas com as suas questões, com a discriminação que sofreram, enfim. No momento posterior e depois de registarmos os seus dados pessoais, etc., as pessoas fazem connosco o chamado livro, que é, basicamente, imagine um prefácio, em que nos é explicado, ou que é explicado a quem vai querer ler o livro, um pouco da vida da pessoa que a levou até ali.
Nós não impomos quaisquer limites, nem de pensamento político ou ético ou qualquer outro nas conversas. A questão é sempre a questão do respeito. Não pode entrar dentro do registro ofensivo. Não interferimos nas conversas de maneira nenhuma, a não ser que haja essa componente jocosa e que, de facto, inviabiliza a continuação da conversa. Mas isso, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer conversa que tenhamos, não é verdade? Os limites do respeito são sempre para respeitar. Obrigada, Bruno. Não. Dizer ainda que é o próprio livro que não só escreve com a nossa ajuda ao prefácio, mas também que se auto-intitula. Os títulos é o próprio livro que escolhe, a pessoa que faz livro escolhe o título que quer ter e pelo qual quer ser apresentado. Não é uma opção nossa, é realmente feita pela pessoa que faz livro, bem como o tal prefácio é obviamente escrito pela pessoa e pode ser, digamos, editado por nós, porque, pronto, temos também ter aqui algumas normas, não é, de edição. Obrigado, Paulo e Anabela. Tínhamos aqui mais questões, mas estão muito em volta disso que vocês também já responderam, a questão do processo de seleção, a mediação. Uma pergunta também que questionava se os voluntários são utilizadores da biblioteca ou não, e vocês também já referiram esse aspecto também. Uma questão também relacionada, que também já deram resposta, sobre a pré-seleção, uma triagem de livros, como é que identificam, julgo que também nesta vossa intervenção já foi abordado. Havia aqui uma pergunta da Sara Timóteo que nos colocava, que a pergunta é como é que é feita vamos chamar-lhe este empréstimo de livro? A pessoa fala diretamente com a pessoa, fala com algum técnico, algum processo de mediação? Ou seja, o que a pergunta a Sara poderá esclarecer melhor se há aqui alguma mediação neste contacto, porque estamos muitas vezes a falar de assuntos que podem ser de cariz mais privado, mais alguma vergonha, algum embaraço nesta seleção do livro. Como é que é feita essa requisição? Vocês podem falar um pouco melhor sobre isso? Sim. Não sei se o Paulo quer avançar. Ok. Numa biblioteca qualquer, nós temos um catálogo. Normalmente seria em papel ou online, como hoje em dia quase tudo é, a partir do qual as pessoas selecionam o livro que pretendem. A lógica é exatamente a mesma. A pessoa seleciona o livro que pretende, preenche uma fichinha de inscrição, não tem que pôr o seu nome verdadeiro, isso é completamente tranquilo, e vai-lhe ser explicado todo o conjunto de regras, tem que aguardar um bocadinho se o livro estiver ocupado, ou nós levamos a pessoa até perto da outra pessoa para conversarem. Neste caso, na linguagem da Biblioteca Humana, levamos o leitor perto do livro que quer ler e a conversa decorre com normalidade durante esses 20 minutos e somos nós que nos vamos aproximando após esse tempo para explicar que a conversa que já está, enfim, a atingir o seu tempo, etc. Mas, de resto, naquele que é o teor íntimo e privado da conversa, pelos próprios adjetivos que eu acabei de referir, nós não pomos colherada, está bem? Não interferimos de maneira nenhuma. Dizer uma coisa, exatamente porque nunca quisemos que o projeto pudesse ter, ou as pessoas pudessem ver como uma espécie de freak show, não é? Digamos, os livros não estão expostos à frente das pessoas, neste caso. Estão, como a Anabela mostrou, estão numa sala, é como se fosse um depósito, digamos, é como se estivessem no depósito e depois vamos buscando, pronto, os livros um a um, de acordo com, e vamos distribuindo, salvo seja, pelas mesas que estão reservadas para estas conversas. As mesas também têm uma distância bastante grande entre umas e outras para que realmente não haja interferência de uma conversa para outra conversa. Obrigado, Paulo e Anabela. Não sei se temos mais alguma questão, nós temos alguns minutos ainda que podemos aproveitar aqui a presença do Paulo e da Anabela para partilharem a sua experiência. Aqui a Joana Costa faz-nos uma questão que é se podem referenciar alguém enquanto formador da Biblioteca Viva. É assim, eu da minha parte, nós também não tivemos ninguém que nos ensinasse. Foi mesmo ler toda a documentação que encontramos sobre a Biblioteca Humana,
Nós fizemos primeiro um teste, porque queríamos testar a nossa capacidade de organização e fizemos, não concretamente ainda no âmbito da Biblioteca Humana, foi antes de nos inscrevermos, organizámos na biblioteca, com a escola perto, organizámos uma espécie de sessão sobre profissões, só para testarmos a nossa capacidade de organização e com os alunos, e aliás, de tal maneira bem, que queremos repetir isso, mas nunca poderá ser sobre a égide da Biblioteca Humana. Dizer-vos ainda que não é permitido por parte da Human Library, nós parece-nos muito bem, sessões temáticas. Nós chegámos a ter um pedido, neste caso até foi da ILGA, para organizarmos uma sessão de Biblioteca Humana só sobre as questões LGBT, e a sede na Dinamarca não permitiu. Diz que não, e nós concordamos plenamente. A discriminação é algo que infelizmente, é mais estendida do que parece, é cotidiana e acontece a todos os grupos sociais, não a um particularmente. E, na verdade, conhecer até outros tipos de discriminação ajuda-nos a compreender a discriminação que nós possamos estar a sofrer neste caso. E depois acabaste por organizar uma sessão de Biblioteca Humana na ILGA, mas, digamos, a sessão não temática, porque não é realmente permitido sessões temáticas. Nós testámos o modelo primeiro, quisemos testá-lo e fizemos com profissões e com os alunos, só para compreender se tínhamos um espaço na Biblioteca de Marvila, que, desculpa, é o meu gato, não para de mear. Na Biblioteca de Marvila tínhamos um espaço que realmente pudesse receber este projeto, por um lado, e também se nós tínhamos capacidade de organização para depois avançarmos concretamente com a inscrição na Human Library, com o desenvolvimento do projeto. Aquilo que podemos fazer é nós, quer eu, quer a Anabela, disponibilizarmos para, em qualquer momento, organizarmos uma sessão em quem queira. Essa sessão terá que ser organizada com os livros que nós temos, obviamente, mas o ideal sempre é que quem queira organizar sessões de Biblioteca Humana tenha o seu catálogo e os seus livros, digamos, mas aquilo que podemos fazer é disponibilizar-nos para explicar, se calhar, de forma mais profunda o projeto e organizar uma sessão a quem nos solicitar, obviamente. E dessa forma, se calhar, in loco, e as pessoas conseguem perceber melhor o que é o projeto e como é que ele se desenvolve, não é? Obrigado, Paulo. Sobre este assunto, naturalmente que há aqui uma complexidade ou uma especificidade a qual nós não estamos muito habituados. Este é um projeto com muita exposição, quer da biblioteca, quer da comunidade, mas além destas sugestões e desta disponibilidade do Paulo, que eu estou certo os colegas agradecerão, também naturalmente sugerir aos colegas que leiam e que assistam, que leiam os documentos e que assistam a uma grande quantidade de vídeos que existe sobre a Biblioteca Humana. Sempre mais naturalmente encontramos sempre mais informação se procurarmos sempre estes temas em inglês, mas existem muitos vídeos, quer de como é que se processa a montagem do projeto, como mesmo de organizadores a partilharem as suas experiências. Há uma grande manancial de informação disponível na internet. Os nossos colegas do Brasil, também grandes produtores de conteúdos para a internet, também têm muita informação disponível, portanto estou certo que não será por falta de orientação ou de motivação de outros exemplos que não deixaremos de ter mais casos de bibliotecas humanas a decorrer nas bibliotecas públicas em Portugal. Uma outra pergunta aqui da Ana Pereira, com um lado um bocadinho mais de gestão e já pensando no sucesso do projeto, que é se podemos renovar o empréstimo de um livro humano, não é? E se há lista de espera, portanto, se há reservas para poder ler um destes livros. Há quase sempre listas de espera e temos também o top dos livros mais lidos, há sempre temáticas que são mais solicitadas e pode renovar-se não na mesma sessão, porque normalmente os livros acabam de ser lidos por uma pessoa, vão ser lidos por outra e não podemos passar aquela à frente, e há um limite também até pelo cansaço físico de quem lê e de quem... enfim, quem é lido, temos um tempo limite para estas sessões acontecerem. E, portanto, normalmente na mesma sessão dificilmente haverá lugar à pessoa poder voltar a ler, mas numa sessão posterior, com certeza.
Obrigado. Ter ainda sobre o projeto, Claro, Paulo. nesta questão das leituras, que grande parte dos livros só são lidos por uma pessoa. Alguns livros, e depende de cada livro, da autorização que ele dá, podem ser lidos por um conjunto de pessoas em simultâneo, não é? Digamos, por mais do que uma pessoa. A maioria dos livros só são, digamos, lidos por uma pessoa à vez. Pronto, porque já acontece frequentemente nas sessões ou escolas, queremos fazer uma leitura conjunta e grande parte dos livros, não todos, há um ou outro que se disponibiliza para isso, mas é algo que fica completamente do lado dos livros, se assim o desejam, ou não. Mas grande parte não, grande parte quer uma conversa, digamos, frente a frente, tete a tete, nada de grupos a colocarem questões, porque isso já é uma outra situação, não é? Pronto. Obrigado, Paulo. Não sei se há mais questões, havia aqui uma, mas era de cariz um bocadinho mais prático, eu ia deixar para o final. Há aqui alguém que nos pede os vossos contactos, se vocês podem partilhar aqui os vossos contactos, claramente, para depois receberem mais questões por parte aqui dos colegas. Anabela, Paulo. Estava no fim da apresentação o nosso endereço de e-mail, que é a forma mais fácil de nos contactar, bib.marvila@cm-lisboa.pt. CM de Câmara Municipal, o IFAN é o tracinho pequenino, lisboa.pt. Esse é o endereço mais fácil e, tratando-se de um assunto da Biblioteca Humana, a colega responsável pela comunicação que recebe os nossos e-mails gerais, ou até o próprio coordenador, o nosso chefe, o Paulo, depois responderá ou direcionará para mim como entender. Quem faça essa gestão depois será mais amplo. Ok, obrigado. Não sei se há mais questões, agora parou aqui o nosso chat, fica um bocadinho mais calmo aqui com as perguntas, eu julgo que não deixei passar nenhuma das várias questões que os colegas foram colocando aqui. Nós estamos também a atingir os nossos 60 minutos previstos, mas caso naturalmente haja perguntas, por favor aproveitem aqui a presença da Anabela e do Paulo para partilhar a experiência. Aproveitando também aqui alguns minutos disponíveis, havia uma questão que eu também gostava de colocar ao Paulo e à Anabela. Não é bem uma questão, mas uma reflexão muito fruto não só da vossa formação, como da vossa experiência também na Biblioteca de Marvila. Sabemos que há naturalmente muitas modas e muitas intenções de sucesso imediato em torno de algum tipo de projetos que quer pela mediatização possível, quer pela sua originalidade, facilmente ganham aqui alguma mediatização. E muitas vezes quando falamos mesmo em processos de inovação por si só, em contexto de bibliotecas, estamos sempre à procura quase do sucesso imediato, daquele sucesso chave na mão, que nos garante que somos uma biblioteca inovadora, moderna, atenta às novidades. E uma das coisas que nós também, dos aspectos que desafiamos as bibliotecas a pensar é porque é que estamos a fazer isto e para que é que estamos a fazer. O Paulo, na intervenção inicial, já referiu, no caso mais concreto aqui de Marvila, mas da vossa experiência num contexto de biblioteca municipal, porque é que devemos organizar um projeto de biblioteca humana e para que é que o devemos fazer? Vocês podiam reforçar um bocadinho mais esse aspecto, porque nos preocupa muito este arrasto em torno da novidade, da inovação, da diferença, mas muitas vezes se perder o foco é porque é que o fazemos, não é? Com que objetivos é que podemos ou devemos promover uma biblioteca humana no contexto da nossa biblioteca municipal? Bruno, é assim, isso dava para falar imensas coisas, muitas coisas mesmo. Poderíamos ter aqui uma longa conversa sobre isso, e a Anabela aqui, se quiser interromper-me e acrescentar, porque poderíamos quase ter uma longa conversa sobre, e que passa muito até qual é o papel das próprias bibliotecas enquanto equipamentos culturais, equipamentos públicos, são sobretudo equipamentos culturais, e no caso da Biblioteca de Marvila, que obviamente nasce de um programa estratégico em que se quer fazer bibliotecas públicas que sejam, sobretudo, para além do empréstimo de livros, da promoção da leitura, sejam também, digamos, promoção da formação da pessoa ao longo da vida, promoção da relação com as comunidades ou com os moradores, como queiramos chamar. Ou seja, obviamente há um plano estratégico e que nós, na altura, tivemos, além de conhecer, a ideia é, ok, temos um plano estratégico, vamos tentar
concretizar porque é que a Biblioteca Humana nos pareceu um projeto interessante para ter na Biblioteca de Marvila. Eu disse há pouco, porque a própria equipa da biblioteca se quer posicionar quer posicionar a biblioteca como um equipamento realmente que combate a discriminação. Isso não basta só fazer cartazes, é realmente desenvolver projetos concretos no território. Este é um projeto para nós, não é só para a população de Marvila, é para toda a cidade de Lisboa. Foi por isso que o trouxemos, não era concretamente só para a população de Marvila. Até porque, como já disse, a discriminação é algo transversal a toda a sociedade, não é concreta de uma freguesia, muito menos de uma freguesia, não é? É transversal, e aqui queríamos falar de algo, queríamos ter um projeto que pudéssemos apresentar à cidade de Lisboa, e também há aqui uma operação de marketing, em certa medida, apresentar à cidade e que, sobretudo, apresentasse à cidade a posição que a biblioteca assume nestas questões. Porque nós, enquanto equipamentos culturais, e a Câmara de Lisboa, obviamente, aqui estamos em linha de ação com a própria autarquia, não é? Também temos uma posição a mostrar, e sobretudo nestas questões que dizem tão respeito às pessoas e, pronto, e às comunidades, e aos países, e às culturas, que muitas vezes, por questões menores, atrapalham imenso a relação entre as pessoas, e é uma pena. Pronto. Porquê? Porquê é que isto faz sentido num equipamento cultural? O projeto Biblioteca Humana não é um projeto, como a Anabela disse, para massas, não é? Nem tínhamos o êxito garantido, e quando iniciámos, a Anabela não estava no início, quando iniciámos, nós, a equipa teve conversámos muito, porque tínhamos muito receio por não ser um projeto que ia atrair milhares de pessoas, não é? Aqueles que politicamente parecem ser os mais atrativos. Aliás, nem uma centena de pessoas conseguimos atrair em cada sessão, porque a sessão tem 1h30 e atinge, nomeadamente, ali umas 30, 40 pessoas. São as pessoas que são atingidas em cada sessão, ou seja, nunca iríamos ter grandes números com este projeto. E de início, obviamente, avançámos com ele sempre, por um lado, com este receio, isto nunca vai ter grandes números, digamos, não é para isso, mas achámos sempre que era o projeto que fazia sentido, porque exatamente ele é como um livro, é como ler um livro, ele é um confronto direto, tal seja a ideia de confronto, aqui no bom sentido, entre o leitor e a pessoa que faz livro. E isso foi o que nos atraiu no projeto, é que realmente, por um lado, não é, digamos, para atirar foguetes, o que é ótimo, é um projeto que implica sempre essa relação entre duas pessoas, o que também para nós nos pareceu extremamente positivo, e por outro lado confronta também a própria equipa em desenvolver aqui algo em que nós, na verdade, somos meramente quase administrativos do projeto, não é? Porque os papéis importantes é o do livro e do leitor. Nós estamos lá para garantir que ambos estão confortáveis e estão bem, em certa medida. E que, no fundo, também, se calhar, é um bocado sempre o papel do bibliotecário numa biblioteca, não é? É garantir que os livros e os leitores estão confortáveis, estão bem, os livros bem tratados e os leitores, digamos, que são bem atendidos. Sobretudo, foi isso. Mas este é um processo sempre reflexivo, porque nós ainda hoje em dia na biblioteca continuamos, ainda há muito pouco tempo, estávamos muito a debater porque a Biblioteca de Marvila tem um público muito adolescente, tem muito público adolescente a frequentar a biblioteca, tem muitas crianças não acompanhadas pelos pais a frequentar a biblioteca, e isso tem sido fruto de uma enorme discussão da própria equipa, mas não só da equipa consigo própria, até com outras associações, com os próprios pais, para percebermos realmente também como é que nós podemos desenhar o futuro do equipamento, obviamente. E algumas conquistas têm sido feitas, felizmente, e outras situações estamos lá
poderás aprofundar, Claro que obviamente. sim, claro que sim. Obrigado, Paulo. Anabela. Só uma pequena nota. Claro. Um projeto como este não é um projeto que tenha antenas apontadas a este ou aquele polarizador político, não é de esquerdas nem de direitas. Nós estamos aqui numa ação, se quiser, militante, mas tem a ver com cidadania, no sentido do respeito absoluto pelo outro, de tirar os óculos do preconceito que todos temos num momento ou noutro da vida, principalmente na fase em que estamos a crescer e que ouvimos do adulto a forma como apreendemos o mundo. Neste sentido, este projeto serve para desmontar aquilo que não está muito certo em relação à maneira como olhamos para o outro, a não apedrejar, a não apontar dedos, a não sermos palermas, a sermos cidadãos de pleno direito e também de pleno dever. Está bem? Muito obrigado, Anabela. Agradecer aos dois por esta apresentação, além de toda esta generosidade também e partilha de experiências que aqui o Paulo e a Anabela trouxeram até hoje. Claramente aqui também uma inspiração para todos os colegas que estão aqui hoje connosco e para aqueles que vão assistir no futuro à gravação do webinar, que é efetivamente possível que a Biblioteca Pública dê um contributo no fortalecimento do tecido social, em processos de inclusão, em processos de respeito pela diversidade e, como a Anabela dizia também, que tentemos retirar os óculos do preconceito, que para quem usa óculos pode ter uma dificuldade, portanto, não vemos, mas que há aqui um papel importante. Destacar um aspecto importante num processo tradicional associado às nossas bibliotecas públicas e à maioria, já a palavra, Paulo, e à maioria das bibliotecas, e que falámos aqui hoje, e foi quase natural isso ter surgido, tanto na intervenção do Paulo, da Anabela, como nas perguntas que colocámos, que foi, sem nenhum tipo de pudor, falarmos em livro, e falarmos em leitura, e falarmos em leitor, e não estávamos a falar de livro em papel, e não estávamos a falar de literatura, que é um aspecto também importante, que é possível as bibliotecas públicas fazerem um trabalho de leitura enquanto competência, no sentido mais amplo do seu termo, que não passe necessariamente pelo objeto de livro físico em papel ou digital, e que não passe também pela literatura, que é algo que é muito vincado nas nossas bibliotecas públicas e que claramente pode e deve continuar a ser feito, mas que existe todo um outro campo a explorar e que está efetivamente disponível para as bibliotecas o aproveitarem. Paulo, queria dizer algo? Quero, porque, pronto, para as pessoas não pensarem, para não haver aqui enganos, que quando se fala que a Biblioteca de Marvila tem um papel de ação social, não é bem isso. Eu gosto sempre de vincar isto. Nós somos um equipamento cultural e assumimos muito esse nosso papel. Nós, no fundo, promovemos aquilo que é um direito de todos, que é o direito de todos à cultura e à arte, seja a cultura em formato livre, ou seja, outros formatos de usufruir da cultura. Porque eu gosto sempre de vincar isto para que não se acredite que na Biblioteca de Marvila andamos digamos, a fazer distribuição de cabazes de comida ou coisas desse tipo. Não o fazemos. Há instituições em Marvila que o fazem e certamente farão muito melhor do que nós poderíamos vir a fazer, porque têm não só a experiência com pessoas com habilitações e com todo um historial para isso, mas porque quisemos também realmente assumir um papel concreto na freguesia de Marvila, que é o papel de um equipamento cultural para a freguesia e para a cidade de Lisboa. E isto para nós foi extremamente importante. Eu digo isto porque lembro que ainda não estávamos inaugurados e discutia-se a possibilidade, ou apontava-se a possibilidade da biblioteca ter serviços de atendimento da Segurança Social, etc, etc. E eu bati-me muito contra isso, porque sei que isso transporta depois toda uma carga emocional e por parte, obviamente, das pessoas que vão querer resolver os seus problemas, transporta para todo o edifício, acaba por transportar toda uma carga de emoções e posturas para todo o edifício que eu achei, e na altura eu particularmente, porque pronto, ainda não existia ninguém na equipa, era só eu, objetivamente, porque, e sabia por experiências do passado que eu tinha tido, que isso transporta e que isso realmente poderia depois dificultar a consolidação da biblioteca enquanto equipamento cultural na freguesia. E honestamente, mas como também achamos que isso é importante, por exemplo, há pouco, este ano já inauguramos a loja comunitária, que não é dentro da biblioteca, é fora da biblioteca, mas onde a biblioteca teve um enorme papel também na formação dessa loja comunitária, aí sim onde há todos esses atendimentos, digamos, de apoio
no âmbito das prestações sociais ou de preenchimento de IRS, etc, etc. E tivemos aí, é uma loja que no fundo é explorada, ou seja, pelos próprios moradores, não é? Não é explorado, não é para ter lucro, digamos, nasce de uma candidatura a fundos, e onde a biblioteca teve realmente um enorme papel, porque também achámos que era importante, mas aqui está o diálogo e o consenso, não é? É importante existir uma resposta, mas também era importante que essa resposta não acontecesse necessariamente dentro da biblioteca, que queremos continuar que a biblioteca tenha, digamos, esta característica de equipamento cultural e onde realmente promove o acesso e a participação, não é só o acesso à arte e à cultura, mas a participação na própria arte e no próprio fazer cultura. Isso é que é também extremamente importante e se calhar aí pode ser a nossa diferença em relação a outros equipamentos culturais, os teatros municipais, por exemplo, onde as pessoas vão assistir a um espetáculo. Na biblioteca as pessoas não vão só assistir, podem também, se assim o desejarem, participar no próprio espetáculo, porque a maioria daquilo que nós apresentamos são produções, digamos, são estreias absolutas e produções próprias, e cada vez mais são produções nesse sentido, sempre de uma co-colaboração entre biblioteca, artistas e moradores. E esta, se calhar, é a diferença com outros equipamentos culturais existentes na cidade de Lisboa. E por isso também achamos que ter todo esse conjunto de serviços dentro, obviamente se o edifício em vez de 4.000 metros quadrados tivesse 40.000, permitia se calhar, digamos, outras distribuições, mas não tendo, temos que também ajudar a definir aquilo que é o equipamento. Mas também, pronto, é o exemplo deste consenso que há com os moradores e de como se pode resolver, digamos, uma necessidade que há das pessoas, onde a biblioteca participa muito e onde realmente depois demos origem à existência de uma loja comunitária, obviamente, com toda uma negociação feita com a Câmara, com a Junta, etc, etc, mas existe a loja comunitária neste momento. Era só deixar isto muito claro para perceberem bem qual é o papel da biblioteca, está bom? Obrigado, Paulo, pelo esclarecimento também. Agradecer então a todos os colegas que estiveram aqui connosco esta tarde. Obrigado por terem estado connosco neste que foi o último webinar do ciclo 2022 da RNBP. Agradecer também a partilha do Paulo e da Anabela sobre a experiência da Biblioteca de Marvila com a organização do projeto da Biblioteca Humana. Pedir aos colegas que não se esqueçam de preencher o questionário de avaliação. O vosso feedback, a vossa opinião é essencial, não só para podermos compreender se os temas que temos trazido até aqui a estas sessões são do vosso interesse e vos ajudam a fazer o melhor trabalho em cada uma das vossas bibliotecas, mas essencialmente aquela parte final do formulário em que pedimos que nos deem sugestões de temas, de assuntos, de oradores também, de outros webinars, são necessariamente uma grande ajuda para nós. Vemo-nos neste formato webinar no próximo ano. Estamos também já a trabalhar na programação das sessões do próximo ano. Uma vez mais, obrigado a todos por terem estado connosco, Paulo e Anabela. Foi um gosto ver-vos novamente. Parabéns pelo vosso trabalho. Vamos nos cruzando. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.